Eu diria que eu não sei bem aonde que eu fui gerado, né? Suspeito que tenha sido na Serra da Buena, no município de Pelotas, né? Porque 9 meses depois eu nasci na Beneficência Portuguesa, na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, né? Eu fui conhecer Pelotas com 22 anos depois, porque até então não conhecia, me vi muito tempo em Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul também, de onde eram os meus pais, né? Onde é a minha mãe e meu pai, infelizmente já é falecido. Então, fui um moleque igual a qualquer um, sem grandes, nunca fui um gênio, nem coisas parecidas, nunca fui um menino prodígio, nem nada, fui um sujeito comum, né? Com todos os quiprocós da infância, com todos os questionamentos da adolescência, né? Com todas as nhacas da adolescência, que a gente chama assim, né? Na verdade, eu não queria, de forma alguma, não tinha ojeriza essa ideia, não queria ser artista, não era a minha finalidade profissional em ser artista, né? Eu, por muito tempo, até por uma questão de certos problemas sociais, né, que eu tive na época da repressão, né, bastante graves, bastante sérios, né, eu queria, por muito tempo, eu busquei, então, a questão do direito, eu queria ser advogado, né? E até hoje eu gosto da ideia de ser advogado, só que não seria não, né? No último momento, praticamente, quando eu fui me inscrever ao vestibular em Santa Maria, na Universidade de Santa Maria, que é onde eu fiz o bacharelado e fiz a licenciatura lá, então é que eu escolhi lá. Como eu já trabalhava com artes plásticas antes, já fazia alguma cerâmica, já tinha sido premiado, inclusive já tinha sido homenageado, já tinha me destacado. Então, eu acho que talvez isso influenciou bastante a minha decisão, a minha mudança de decisão, vamos dizer assim, de sair das artes do direito, no caso da ideia de trabalhar com direito, de estudar o direito, né, e estudar artes plásticas. Talvez fosse isso que me decidiu, vamos dizer, que foi você chama o separador das águas, que separou, né, essa coisa, que separou o direito da arte. Na verdade, né, na arte eu vinha trabalhando já com questões sociais, com problemas sociais, até porque eu sempre me questionei bastante, né, porque eu venho de uma família, vamos dizer, classe média baixa, né, porque tem classe média média, classe média alta, né? Eu sou de classe média baixa mesmo, né? Onde meu pai foi um grande fazendeiro, teve campo, teve aquela coisa do gaúcho, teve seu campo, né? E depois, através de maus negócios e outros problemas, problemas principalmente em saúde, ele perdeu tudo. Então foi uma questão bastante grave. Daí que ele volta e vai trabalhar como porteiro do clube que ele era sócio, né? E a minha mãe, por questão de saúde também, ela se aposentou como professora primária, né? Ela, há muito tempo atrás, ela perdeu um olho, então isso foi diminuindo a visão dela. Então eu aprendi em casa com ela, aprendi a ler e escrever com ela, né? Então, na verdade, a minha família foi essa. Eu fui gerado nessa família, assim, sou eu e um irmão só, né? Fui gerado aí. Logo de início de conversa, depois de passar pelo então primário, né, eu fiz exame de admissão ao ginásio, né? Fiz exame de admissão ao ginásio e comecei a cursar o primeiro ano do ginásio num colégio de irmãos maristas, né? Em Santana do Livramento, colégio santanense, né? E lá, por razões contrárias à minha vontade, né, eu fui expulso, né? Eu fui expulso porque eu tinha dado uma pedrada num irmão marista lá, que esse irmão marista, por algumas razões, não sei qual razão, por preconceito principalmente, ele era professor de religião e meu pai foi o criador da Umbanda no Rio Grande do Sul, né? Um dos criadores da Umbanda. Então ele começou, não sei se por causa disso, né, mas ele começou, entre aspas, a malhar a Umbanda, né, dizendo que era coisa de ignorante, não sei o que mais,
E eu achava que ele estava ali para ensinar a religião, não estava para falar mal das outras religiões, né? Eu não era de Umbanda, não era de nada, mas simplesmente e me queimei com isso e daí para diante eu comecei a utilizar o padre, que a gente chamava o padre, que não era padre, o irmão, né? E terminei dando uma pedrada nele, quase matei o cara. E aí eu fui para Uruguaiana, fui para um colégio metodista em Uruguaiana. Então lá que eu começo a tomar consciência que o mundo não é só o catolicismo, não é só Umbanda, mas é também o lado protestante, eu passo a ser protestante, eu gostei da religião, aquela coisa. Então, o meu mundo foi uma experiência constante de momentos, né? Momento que eu tive relacionado com Umbanda, com meu pai era umbandista, minha mãe também, depois com a igreja católica até certo ponto, né? Depois eu me encontrei com a igreja católica, fui lá para os metodistas maravilhado, depois que eu fui, passado algum tempo que eu fui morar em Porto Alegre, então que eu fui ser do Batuque do Rio Grande do Sul, então que eu busquei o lado, que hoje eu sou do Candomblé, eu sou sacerdote do Candomblé também, né? Então, quer dizer, eu sou do Candomblé não porque eu não gostasse do metodismo, pelo contrário, alguma pessoa me pergunta o que é. Eu gostaria de ter uma religião. O metodismo é uma boa religião, tem método para você aprender as coisas, né? Mas isso aí não, isso aqui eu vou dizer é uma base muito pequena, né? Na verdade, uma base muito pequena em termos do meu fazer artístico, que talvez seja o que mais importa aqui no momento. Na verdade, eu quando faço essa opção em Santa Maria para fazer artes plásticas, né? Eu faço essa opção, primeiro que eu absolutamente não queria ser professor, queria ser artista plástico de verdade, né? Aquela coisa assim, não quero saber o que é mais, eu quero estudar um bacharelado para ser artista, sim. Já que eu vinha numa trajetória, né? Trajetória de relativo sucesso, né? Tinha sido, uma cerâmica minha tinha sido exposta no Museu de Arte do Rio Grande do Sul, tinham comprado uma cerâmica minha como peça do acervo e tal. Então essa coisa tudo me entusiasmou muito. Então, quando eu entrei na universidade, eu entrei querendo ser bacharel em escultura, né? Porque não havia cerâmica, né? Eu até tentei ir para o Uruguai, não deu certo, deu um problema sério comigo lá, tive que vir embora, deu outro problema na universidade lá, que fecharam a universidade. Houve uma série de problemas políticos bastante sérios. Então, em Santa Maria, ao mesmo tempo que eu busco ser um escultor, né, eu me lembro, bom, mas eu vou viver de quê exatamente, né? Que essa é a grande pergunta que a gente tem hoje, né? Eu vou fazer bacharelado e vivo exatamente do quê? Então, eu comecei a fazer primeiro a licenciatura. Eu digo, no mínimo eu vou ser um professor, medíocre, mas professor. Não tem o menor problema, vou ser professor. A hora que eu puder, continuo fazendo bacharelado. E foi o que eu fiz. Então, a minha trajetória começa no Uruguai, primeiro, como cerâmica, começa com hospitalete lá. Depois eu vou ter outros professores em Santa Maria, principalmente o PCA, que até hoje está lá por Montevidéu e depois por Santa Maria, né? E o mestre Carricone, professor de desenho, uma pessoa maravilhosa, professor falecido já, infelizmente. O mestre Quaglia. Então, são pessoas assim que não me sai da memória, que me ajudaram nessa empreitada, né? Então, de lá para cá, eu continuo fazendo as duas coisas, sendo professor e sendo artista. E sempre com o viés, às vezes, da religiosidade, né? Da religião, né? Principalmente da religião afro-brasileira, do Candomblé e outros babados mais. Então, basicamente é isso. Isso assim, tentando uma síntese, é meio difícil falar uma síntese, né? Porque já tenho 59 anos, então já dá para entender que a história é longa, né?